Pergunta número 4 do Livro dos Espíritos. Kardec indaga as entidades venerandas onde podemos ter as provas da existência de Deus. No que elas respondem: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Examinai tudo aquilo que não é criado pelo homem e verás que por Deus é criado. A questão da lei de causa e efeito é uma questão interessantíssima, fascinante. A princípio temos que entender que lei de causa e efeito, apesar de parecer sinônimo, a expressão karma não correspondem à mesma coisa. Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, não se utilizou da expressão karma, exatamente porque karma é uma palavra que vem do sânscrito e que nas religiões budista, hinduísta, jainista e religiões orientais significa aquela questão de pagar pelo erro, aquela questão irremediável de que os erros eles têm que ser pagos, como se fosse uma reação impreterível. Ao invés de usar essa noção, Kardec preferiu a expressão lei de causa e efeito, dando a entender que não há uma correspondência matemática impreterível entre aquilo que fazemos e as consequências. Eis porque entre aquilo que fazemos e as consequências medeia um tempo em cujo tempo podemos agir de forma a minorar e a modificar os efeitos das causas a que demos origem. Significa, a partir da premissa de Cristo, de que o amor cobre a multidão de pecados, significa que com a nossa postura benevolente, com a caridade, com o amor que semeamos e com o bem que somos capazes de fazer, diminuímos os efeitos das causas danosas a que demos origem. Resta um raciocínio a respeito da lei da física de causa e efeito, que é uma lei a princípio aplicável às ciências, à física, à matemática, à biologia e a diversas outras ciências. A lei de causa e efeito significa, basicamente, que se existe algo, esse algo existe por alguma razão, surgiu de alguma forma. Mesmo que nós não saibamos de onde surgiu, é fato que todo elemento percebido é um efeito cujo efeito remonta a uma causa. Algumas ideias sofistas que, por exemplo, se referem ao universo e que dizem que quem garante que o universo é um efeito, uma vez que as provas da existência de Deus, compreendemos que o universo sendo um efeito, a causa deve ser obrigatoriamente Deus. Algumas correntes filosóficas contestam esse ensinamento no sentido de que quem nos garante que de fato o universo é um efeito? A questão não é de jogo de palavras. A questão é que o universo está aí, diante de nossos olhos. Por certo, o universo não criou-se a si mesmo. Eis que se o universo pudesse criar a si mesmo, no momento de sua criação, ele já existiria. Então, obrigatoriamente, o universo tem que surgir. É uma questão absolutamente de física quântica. E uma vez que o universo precisa surgir, ele precisa ser criado por uma força além dele. A grande questão é que, em se falando de lei de causa e efeito nua e crua, nossa compreensão intelectual, os recursos, os equipamentos mentais orientados pelos nossos sentidos, sentidos da visão, da audição, do tato, do paladar, os nossos sentidos em geral, são eles, por certo,
limitados para compreender o infinito. A lei de causa e efeito, quando adentra num patamar que ultrapassa a nossa compreensão, entendemos que Deus se localiza num ponto além da nossa compreensão, que nos falta para isso sentido, nos falta para isso elementos para que possamos perceber essa realidade. A lei de causa e efeito, portanto, diferente do karma, como já explicado, compreende que não há uma correspondência perfeita entre o que fazemos e a consequência, porque nesse meio termo podemos amenizar as consequências. O grande problema é que o ser humano, no geral, ele não ameniza, a rigor, as consequências de seus atos pelo amor, pela benevolência, pelas boas atitudes, pelo perdão, pelo auxílio aos necessitados, pela construção de obras que beneficiem uma quantidade de pessoas. No geral, não fazemos isso. Então, no geral, as consequências de nossos atos são consequências de fato danosas. Me recordo uma vez de uma questão que justamente foi vivenciada por Chico Xavier. Havia um grande trabalhador da seara espírita, emérito trabalhador, dotado de grandes méritos, caridoso, benevolente, que utilizava o seu tempo em prol de auxílio aos necessitados. Realmente era uma pessoa de grande qualidade morais e grande atitude, grande conduta. Mas essa pessoa, ela trabalhava numa serraria, e eis que uma certa vez, por um descuido dos seus equipamentos, ela logrou perder um dedo naquela máquina. Ficou ela então profundamente desconsolada, o desconsolo profundo. Então ela chegou para Chico Xavier com uma mágoa no coração e disse: Chico, não consigo compreender por que aconteceu isso comigo. Sou uma pessoa tão boa, que procura fazer tanto bem, que procura auxiliar tanto ao semelhante. Não consigo compreender por que de fato aconteceu isso comigo. E o Chico, consultando ao mentor Emmanuel, revelou uma coisa muito interessante. Disse a esse trabalhador o seguinte: em outra vida, você justamente fez parte de uma empresa onde você, para ocupar o cargo de seu semelhante, você transformou, sabotou uma máquina em cuja máquina o seu semelhante, seu amigo, veio a perder um braço. E ninguém soube. Você não foi atingido pela lei dos homens. Ninguém soube de fato aquilo que havia acontecido e você saiu impune, ocupando o lugar do seu semelhante. Como você de fato, nessa vida, logrou conquistar com as suas atitudes, com a sua postura, muitas qualidades, muitos méritos, como você realmente foi uma pessoa, tem sido uma pessoa espetacular, digamos assim, em termos de conduta, você só perdeu um dedo. Lembre-se que Cristo disse: o amor cobre a multidão de pecados. Deste modo, podemos compreender que a lei de causa e efeito é uma lei muito mais coerente com o sentido filosófico do karma. O karma era aquela questão do olho por olho, dente por dente, a questão da lei de Talião, que trazia intrínseco em seu bojo a necessidade dos seres humanos, das pessoas, pagarem na mesma moeda um mal que tiverem feito. A questão da lei de causa e efeito é mais profunda e mais interessante e mais concetânea. Não obstante, muitos espíritas ainda se utilizam, por uma questão inclusive de tradição, da expressão karma, exatamente para poder se fazer mais entendido pelas pessoas. Mas Kardec em momento algum usou essa expressão e ele explicou que não queria macular o sentido original da expressão perfeita de lei de causa e efeito com o sentido sânscrito da expressão karma. Portanto, a lei de causa e efeito é uma lei que
sendo da natureza, sendo das ciências, também se aplica ao destino. Lembramos que Lavoisier falou: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O nosso destino, por certo, ele também se inclui na lei de causa e efeito, porque as nossas condutas, as nossas atitudes, elas carregam consigo uma energia própria, um magnetismo. Ainda que ninguém saiba de alguma postura nossa, de alguma atitude que nós possamos ter, ainda que nós permaneçamos no oculto, mesmo que ninguém saiba, mas a nossa atitude, ela gera consequências no mundo das coisas, nas pessoas. Ela gera alegrias ou tristezas, decepções, dores. As nossas atitudes, elas têm consigo um fio magnético. Desde a nossa atitude, as consequências práticas. Se eu faço um mal ao semelhante e ele sofre, mesmo que ninguém saiba, a minha atitude está irremediavelmente ligada por um fio fluídico, magnético e energético às suas consequências. Portanto, o que eu faço está relacionado à consequência. E essa consequência fica impregnada no perispírito. Peço atenção para que assistam o vídeo número 26, onde falo sobre o perispírito. O perispírito é aquele veículo fluídico que liga o espírito ao corpo, onde ficam gravadas as nossas atitudes, a nossa conduta, os nossos pensamentos. Então, tudo aquilo que nós pensamos, fazemos, tudo que parte de nós, cria uma realidade. E essa realidade, por certo, ela é a consequência do nosso ato. Isso fica conosco. Quando nós praticamos maus atos, quando nós prejudicamos os nossos semelhantes, quando nós lhe causamos dano, sofrimento, angústia, os prejudicamos de diversas formas, esse prejuízo fica acumulado em nosso perispírito e requer de nós uma postura num futuro próximo, que pode ser nessa existência ou numa existência próxima, mas de qualquer maneira temos que livrar-nos desta densidade ocasionada em nosso perispírito para que possamos evoluir. Eis que a lei de evolução é uma lei perene, é uma lei constante, intérmina. É impreterível essa lei. Então, a consequência de nossos atos, muitas vezes nós percebemos dentro da própria encarnação. Cometemos um erro, e tem até uma frase que diz que os erros se expiam como se expiam os crimes, ou seja, na mesma proporção que se expiam os crimes. Se eu cometo um erro e entro por uma rua errada, a consequência desse erro é que eu terei que dar mais voltas com o carro. Eu estou sendo punido na proporção do meu erro. Se eu cometo um crime, eu vou preso. O erro é mais grave, a consequência é mais grave. Entendemos que se os erros triviais da nossa vida recebem consequências muitas vezes de uma semana para outra, a má escolha de um relacionamento, a má escolha de uma profissão, às vezes uma palavra dita por engano no momento de cólera que ofende o nosso semelhante e causa prejuízo, essas consequências que são imediatas, elas nos fazem entender que da mesma forma que há consequências imediatas, também há consequências de atos mais severos que se projetam num futuro mais próximo, na mesma encarnação, e outras consequências que, por certo, vão exigir projeções para encarnações seguintes. Eu pergunto, por que uma conduta minha grave, a partir da qual gera-se uma consequência um mês depois, um ano depois, 5 anos depois, por que esta conduta tem a sua consequência, como por exemplo um crime, tem a consequência da pessoa ir presa,
Eu pergunto, na lei de ordem do universo, na lei que regula a ordem e o equilíbrio dos fenômenos do universo, por que um ato meu que gera uma consequência nesta encarnação, por que um ato meu mais grave, mais denso, com consequências mais complexas, por que este ato ficaria sem consequência? Uma vez que, por exemplo, o ato é mais grave e eu venho a desencarnar sem que esse ato tenha gerado quaisquer consequências. Como pessoas que se utilizam de cargos poderosos para oprimir e humilhar aos mais fracos, aos mais necessitados, e outras situações mais graves. Eu perguntaria, por que os atos mais severos não gerariam consequência? Por que a nossa morte, ou melhor, a nossa desencarnação, iria colocar um fim e um termo nas consequências dos nossos atos? Não seria mais óbvio pensar que a consequência de atos, consequências mais graves, em cuja encarnação não temos tempo suficiente para expugnar, para expurgar a consequência desses atos, por que eles ficariam sem remédio, sem consequência? É evidente que a consequência se projeta para a encarnação posterior. E aí é que começamos a entender a lei de causa e efeito como uma lei que se projeta no tempo. Automaticamente concluiremos que os sofrimentos desta vida, assim como os prêmios, as situações difíceis, assim como as situações de ensejo para o desenvolvimento, as doenças de nascença, as perdas de fortuna de forma inexplicável, tudo o que vivemos na vida, hoje é consequência do ontem que não lembramos. Da mesma maneira que o amanhã será consequência do que fazemos hoje. É por isso que temos que hoje nos preocupar basicamente com as atitudes e as condutas que temos, porque elas carregarão, por certo, consequências no futuro. Aí entro na questão do destino. A lei de causa e efeito, compreendemos que se aplica ao destino também, porque o destino do ser humano é o que existe de mais importante sobre a face da Terra. Se analisarmos a estrutura da matéria, do cosmos, se analisarmos a estrutura do planeta, todo o seu mecanismo intrínseco, biológico, toda a sua estrutura preparada para a vida humana, adaptada à vida humana, compreendendo que esse efeito deve ter uma causa cuja inteligência tem organizado para que o ser humano possa viver no planeta, eis que a vida no planeta não é obra do homem. Não foi o homem que criou o planeta e que o dotou de condições atmosféricas, de natureza, animal, de água e etc., alimento para a sua sobrevivência. Isso projetou-se por leis biológicas, cujas leis biológicas devem provir de uma inteligência. Eis que são leis inteligentes, provindas de uma causa inteligente. Se o efeito é inteligente, a causa deve ser inteligente da mesma forma. Então compreendemos que o destino do ser humano, ele é o mais importante que existe. A vida do ser humano. Pensemos, a estrutura do corpo humano, sistema digestivo, sistema endócrino, circulatório, glandular, geniturinário. Entendemos toda a perfeição dessa estrutura da máquina humana para quê? Para a vivência dos destinos do ser humano. Então veja, se temos um planeta adaptado à vida, se temos um corpo cuja máquina estrutural nos permite a convivência, a vida, o desenvolvimento de faculdades, de talentos e etc., se temos todo esse maquinário para o exercício de uma vida, é óbvio que a vida é o sentido, é óbvio que a vida é a razão
de todo esse instrumental ser preparado. Então o destino do ser humano tem que ser por matemática, lógica, o principal. Portanto, o destino do ser humano não está relegado ao plano aleatório. O destino do ser humano não está relegado às traças, não está abandonado. O destino do ser humano obedece à lei de causa e efeito que nós a movemos com nossas atitudes, com nossa evolução ou nossa estagnação no processo evolutivo da criatura. Nós é que criamos a nossa evolução e vamos movimentando. A doutrina espírita muito bem nos explica isso. O destino tem essa importância, não é aleatório. Aí vem a grande questão. Para que nós sejamos responsáveis pelos atos que geramos e possamos, ao sermos responsáveis por eles, modificar suas consequências no futuro, melhorar e corrigir os erros que cometemos, é preciso que tenhamos para essa responsabilidade o livre-arbítrio. Se eu sou livre para agir, eu posso ser responsável pelas consequências. Se eu tenho uma força impreterível, intransponível, incontornável, que me obriga a certas posturas, é óbvio que eu não poderei ser responsável por elas. Recentemente saiu uma reportagem onde os cientistas afirmavam que o livre-arbítrio não existia, que éramos máquinas guiadas. Eis que, quando o cérebro pensa em que atitude tomar, comprovou-se que segundos antes a decisão já foi tomada antes. Quando o cérebro pensa, a decisão já estava tomada. É evidente que aí percebe-se uma situação cuja causa escapa à ciência, mas a causa é de origem espiritual. Não é o cérebro que pensa. O cérebro manifesta a expressão do espírito. O espírito se manifesta através do cérebro. O cérebro é um instrumento de manifestação do espírito. Portanto, o livre-arbítrio que temos é a capacidade de sermos responsáveis pelo nosso destino, porque assim podemos discernir. Aí vem a grande questão. Se tenho o livre-arbítrio e decido e posso optar, como fica a questão do fatalismo e do determinismo? Afinal, está escrito como comumente se diz ou não? Se analisarmos determinados fatos, por exemplo, o nascimento, temos a noção de que o nascimento é programado, não sabemos, nascemos. A doutrina espírita nos mostra que o livre-arbítrio surge no plano espiritual. Muitas vezes, espíritos que têm algum esclarecimento como nós, têm a opção de escolher suas provas e de poder determinar, com uma solicitação, não como uma imposição, determinadas circunstâncias de vida que lhe permitam a evolução, determinadas provas na vida. Então escolhemos muitas vezes as doenças, os casamentos, as situações que vamos viver para a nossa evolução. A nossa visão no plano espiritual não é a mesma visão agora, porque nós lá temos uma perspectiva muito mais ampla. Nós sabemos que o objetivo é o desenvolvimento do espírito e a aquisição de patrimônio que possa alavancar o desenvolvimento do nosso espírito. Por isso, muitas vezes, nos submetemos a provas mais difíceis e mais complicadas, que encarnados não entendemos, mas no momento em que desencarnamos, vamos entender o porquê que nos impusemos aquelas provas mais difíceis para a nossa evolução. Então, o livre-arbítrio parte da escolha das provas. Mas, quando nascemos, fatos como casamento, profissão, nascimento, morte, principais fatos da vida, principais acidentes, principais doenças, situações complexas como um emprego, como situações difíceis na vida, são determinadas para servirem de balizas para a nossa evolução, que se cumprem no momento determinado e que desse modo
vão guiando a nossa orientação, mas durante a nossa existência vamos tomando decisões que muitas vezes alteram esse curso. A grande questão é saber quando nosso livre-arbítrio modifica o curso daquilo que havíamos programado, como fica. Quando nós temos algum merecimento e quando é necessário que o nosso destino e a nossa vida tenha algum proveito maior, quando nós de certa maneira temos mérito e nossa vida tem importância para ser assistida e não obedecer a uma lei automática, a uma lei da natureza espiritual, então nesse momento os espíritos superiores, os benfeitores espirituais, nos auxiliam colocando em nosso caminho outras vidas, outras situações que tenham a ver também com a nossa necessidade evolutiva. Pessoas que têm mais de um casamento frequentemente têm a resgatar algum débito e alguma situação com estes espíritos que são colocados em seu destino. E muitas vezes ele escolhe essa situação, mas esses divórcios, essas situações de separação também fazem parte do destino dele. Quando o nosso livre-arbítrio escolhe uma nova decisão, a espiritualidade nos coloca sobre a existência novos caminhos a seguir. De qualquer maneira, o nosso caminho evolutivo não fica desprotegido. Esses conceitos de livre-arbítrio, de destino, de lei de causa e efeito são fundamentais, porque todos eles vão se integrando de maneira sutil, cuja finalidade primordial, digamos assim, é a evolução do espírito. O espírito é que precisa passar por diversas experiências para que possa burilar os seus talentos, as suas aptidões, o seu senso moral, a sua bondade, a sua desmaterialização progressiva no caminho do espírito. Então, o nosso destino, em parte ele vem escrito, em parte ele é modificado por nós. Nas coisas principais, nas balizas fundamentais, ele vem determinado, mas nós podemos modificá-lo sutilmente e até, se fizermos um grande esforço, modificar determinados pontos centrais. Mas ainda assim, situações serão colocadas na nossa vida para que a nossa evolução se faça. Espíritos, por exemplo, cuja rebeldia faz com que a lei de causa e efeito, as leis da natureza espiritual, se operem automaticamente, como espíritos que reencarnam aqui e usam drogas e cometem grandes crimes e vêm a desencarnar de morte violenta. Muitas vezes a sua encarnação, a sua reencarnação, ela é muito rápida, para que eles continuem no processo de evolução muito rápido. Eis que eles naquele momento não precisam ficar nenhum momento na espiritualidade. Para estes espíritos, as escolhas feitas são geradoras de consequências novas automaticamente. A lei da natureza nesse ponto, da natureza espiritual, se manifesta de maneira mais automática. Mas naqueles espíritos incumbidos de missões e de desempenhos de atividades cuja responsabilidade e cuja complexidade se apresente mais densa, que envolva uma série de vidas que precisam de alguns exemplos, de algum tipo de interação, a espiritualidade se encarrega de particularmente cuidar disso. Lembremos sempre das informações que a espiritualidade nos traz. Somos cerca de 7 bilhões de espíritos encarnados ligados à Terra, mas somos mais de 22 bilhões de espíritos desencarnados ligados à Terra, o que dá aproximadamente uma média de 3 a 4 espíritos desencarnados para cada espírito encarnado. Pode parecer fantasia, alguns poderão dizer que isso é fantasia, mas isso é que explica essa movimentação constante de espíritos encarnando, cuja população da Terra numericamente aumenta a cada segundo. Eis que não somente esses espíritos vão encarnando ligados à Terra,
mas também provém de outros planetas, de outras situações, para vir aqui encarnar na Terra. Mas essa movimentação de encarnação e desencarnação, eis que a quantidade de espíritos ligados à Terra é muito grande. Isto explica como determinados espíritos, ao desencarnarem, têm equipes destinadas a seu auxílio, de acordo com sua necessidade, de acordo com sua realidade. A grande pergunta que se faz, para onde nós iremos após a desencarnação, tem a sua resposta estribada na lei de causa e efeito, na lei dos destinos, na lei natural da física, que mostra que nossa postura, nossa conduta, nossas atitudes em vida vão determinar a nossa situação fluídica e vibratória após a desencarnação. E vão nos indicar aonde nós estaremos fluidicamente, energeticamente, se nós poderemos ter imediatamente o auxílio dos benfeitores espirituais, se nós precisaremos, como o André Luiz narrou em Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, precisaremos de um tempo para esgotar as energias deletérias. Eis que o umbral, esta região cristalizada por pensamentos criadores, fluídicos, negativos, de culpa, negativos de inveja, de ciúmes, de egoísmo, esses pensamentos eles são esgotados nessa região. E esses pensamentos são criadores de imagens deletérias, negativas, cujas imagens de tão fortes, eis que não há mais corpo, há só mente e consciência espiritual, passa a ser a consciência criadora e materializadora de imagens para o espírito. Então o espírito se vê no umbral, se vê numa situação pantanosa, rude, agreste, negra, densa, suja e etc. Até que esses fluidos de pensamento sejam esgotados e onde ele resolva evoluir o seu pensamento a Deus, limpar e tornar menos denso o seu perispírito, para então poder ser atendido e ser socorrido. Portanto, a situação pós-morte do corpo é exatamente a consequência daquilo que fizemos ao longo da encarnação e produto das encarnações anteriores. E é assim que vamos nos ver, e é assim que vamos continuar o nosso degrau evolutivo. E às vezes o estacionamento em momentos de dificuldade, criados nada mais que por nós. Se nós pensarmos que esse raciocínio da doutrina espírita se concatena perfeitamente com a noção da misericórdia de Deus, eis que Deus nos dá novas chances, mas somos responsáveis pelos nossos atos. Não é Deus que nos castiga, não é a criação divina que nos castiga. Somos nós que, com nossas posturas, carregamos consequências para os nossos atos. Consequências que terão que ser, a seu devido momento, purgadas, compreendidas, assimiladas e assim galgarmos esferas superiores. Espíritos que, por exemplo, e há vários relatos nas obras psicografadas por Divaldo Franco, por Chico Xavier, Zilda Gama, Ivone do Amaral Pereira e outros médiuns de grande renome, mostram que espíritos frequentemente da época da Inquisição, cuja crueldade é inimaginável, carregaram consequências para si vibratórias, fluídicas, que os tornou tão vulnerável à obsessão no plano espiritual, tão vulnerável àqueles espíritos que sofreram em sua mão, que viessem cobrar, que viessem atormentar durante séculos e séculos estes espíritos, que frequentemente, encarnações de grande deficiência física, 200, 300 anos depois do momento da Inquisição, justificam-se pela necessidade daqueles espíritos falidos em se regenerarem, da necessidade de uma existência com deficiência os incitar à humildade, evitar que errem mais e, principalmente, colocá-lo protegido dos obsessores desesperados que eles causaram mal no passado. Há várias experiências desse tipo. Então, há razão para
tudo, desde que nos empenhemos ao estudo sério e consciente da doutrina espírita, veremos a maravilha de que há resposta para tudo. A resposta só será atingida pelo grau intelectual daquele que busque, aquele que procure buscar mais e aprender mais, aquele cuja capacidade intelectual permita que ele leia mais, se instrua mais e aprenda mais, este terá respostas mais profundas. Aquele que não se proponha a ler mais e a conhecer mais, que não reclame de não encontrar as respostas que almeja. Todas as respostas vão sendo encontradas na medida do nosso interesse e na medida da nossa boa vontade em ler com calma e procurar entender os preceitos ligando os seus sentidos entre si. Quando li recentemente algumas objeções para a expressão da física, da lei de causa e efeito, para todo o efeito há uma causa, como disse Kardec, se o efeito é inteligente, a causa deve ser inteligente. Não podemos entender que um dicionário seja o resultado da explosão numa tipografia. Porém, quando remetemos esse conceito para o universo e pensamos que o universo é um efeito que deve provir de uma causa, não estamos fazendo um jogo de palavras. O universo existe. Nós o observamos. Mas ele precisa ser criado, porque ele não pode criar-se a si mesmo. Ah, mas ele pode ter existido de todo sempre. Isso repugna a razão, porque aquilo que existe, que podemos perceber, eis que Deus existe, mas não o percebemos como matéria, não o percebemos como um ente específico, mas o universo percebemos. Se percebemos o universo, então o universo existe. Se o universo existe em sua expressão infinita, temos que compreender que ele existe por ter sido criado. Nada pode existir por existir, exceto a causa primeira. A definição que os espíritos superiores dão para Deus, na questão número 4 do Livro dos Espíritos, é que Deus é, na primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta que é Deus, fugindo do antropomorfismo, fugindo da forma humana, quem é Deus? Ele pergunta, que é Deus? Eles dizem, Deus é a suprema inteligência do universo, causa primeira ou causa primária de todas as coisas. Entendemos que, se formos remontando de efeito em causa, se chegarmos a uma causa, mas essa causa foi criada por uma inteligência anterior, então essa causa não é causa, é efeito, chegaremos a um ponto em que nossa tecnologia será incapaz de continuar. E temos que ter humildade de reconhecer que naquele ponto não temos mais acesso. Quando a ciência moderna consegue partir o átomo em cerca de 200 partes e consegue encontrar movimento energético a último grau, onde ela não consegue explicar aquele porquê tem uma origem além, é efeito, onde a causa vai além. Aí começa a se entender que Deus está muito além dessas concepções primárias. Aprimoremos a nossa consciência e possamos entender que lei de causa e efeito, destino, tudo tem consequência lógica em nossas vidas. Analisemos e percebamos isso de forma coerente. Desejo paz a todos, tranquilidade e que Deus os ilumine. Na paz de Jesus Cristo. Um abraço.